Bom dia, queridos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Em reverência à palavra de Deus, ao dono da palavra de Deus, que é o Espírito Santo, eu peço que você esteja abrindo sua Bíblia, aquele que tem, Evangelho de João, capítulo 12, alguns versículos a seguir. Deus é bom. Deus, Ele é fiel. Evangelho de João, versículo 12, a partir do verso 1. Glória a Deus. Então eu passo a ler João 12, que diz assim a palavra do Senhor. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que o falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, o Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que se ali lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém. Até aí tá bom. Deixe sua Bíblia aberta, coloque lá no banco, vamos orar agora. Papai, está aqui a tua palavra, papai. Essa palavra não é minha, essa palavra não tem autoria de nenhum de nós aqui, é tua, Senhor. E eu creio, Senhor, que cada versículo, que tudo que está escrito aqui nessa palavra, Pai, ela serve para nos ensinar lições daquilo que devemos fazer e aquilo que não precisamos fazer, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço agora que tu, Espírito Santo, tome o meu lugar aqui. Eu quero trocar de lugar contigo nesse momento, que eu apenas seja uma mera ferramenta, um mero instrumento na tua mão, e que a tua palavra venha fluir dos meus lábios de uma forma como tu assim o desejas, Pai. Eu peço que os céus estejam abertos sobre esse lugar e que essa palavra venha ser como uma flecha, Pai, a tocar em nossos corações, de modo que tem que haver transformação na nossa vida através dessa palavra, Pai. E eu sempre faço a mesma oração, Pai. Se for para eu vir aqui pregar e a tua palavra não falar com as vidas, Pai, então que eu não suba mais. Mas se tu permites que eu suba aqui, Senhor, então que essa palavra venha impactar, venha tocar nos nossos corações, assim seja. Amém. Você pode se assentar. Deus é bom. Glória a Deus. Queridos, eu pensei durante essa semana, na outra também, e nós pregadores, quando é um culto de Santa Ceia, a gente sempre procura trazer algo relacionado com a ceia. Não que isso tem que ser uma regra, mas por quê? Porque a ceia, a Santa Ceia do Senhor, é algo muito importante. Pense comigo. Se você soubesse que seria o último dia da sua vida e você quisesse deixar uma lição para alguém naquele último dia, você faria algo muito importante, algo que marcaria a sua vida aqui na terra. E por isso que Jesus ensinou naquele dia, naquela véspera da sua crucificação, ele deixou ali o exemplo de humildade, que lavou os pés dos discípulos, mas também nos ensinou e disse assim: fazer isto em memória de mim. Por que ele disse isso?
Porque ele sabia que às vezes é fácil esquecer de Jesus. É fácil. Jesus pede para lembrar dele. Porque facilmente nós esquecemos dele. Ligeirinho. A gente faz uma coisa, se ocupa com isso, se ocupa com aquilo. Quando percebeu, a gente não orou. A gente não evangelizou. A vida passou. E a gente está tão ocupado. E eu digo isso de causa própria. A gente tem tanta ocupação que às vezes quando percebe tem que dar uma paradinha e dizer: Senhor, e tu? E eu perguntei ao Espírito Santo: Senhor, qual é o tipo de pessoa que agrada? Qual é o tipo de pessoa, qual é o tipo de crente, de cristão que te agrada? E eu comecei a dizer: porque eu quero te agradar. Às vezes a gente não tem tanto tempo como gostaria, porque o mundo secular faz isso, mas eu mesmo no pouco tempo que eu tenho, no momento que eu tenho, eu quero te agradar. E o Espírito Santo me acordou nessa semana por 2 vezes, eu não consegui mais dormir, era 5 e pouco da manhã, acordei, não consegui mais dormir, eu orei ali na cama e não consegui, eu fui obrigado a levantar. E ele me disse: tu queres uma palavra? Falou no meu ouvido. Abre, eu tenho uma palavra para ti. E quando eu comecei a ler esse texto, a minha esposa estava dormindo, e eu me debrucei em cima da mesa, e eu comecei a chorar, porque ele começou, e eu sinto aquele ambiente na minha casa, minha sala ali, eu senti a presença do Rei dos Reis. Eu estava à mesa como Lázaro esteve naquele dia, eu estava ali, eu senti ele na minha mesa ali. E como um professor me ensinou, me revelando algumas coisas, eu já preguei essa palavra, não desse jeito, mas para uma outra ocasião, mas ele começou a me mostrar algumas coisas aqui nessa palavra, e eu quero compartilhar com vocês. E o texto que a gente acabou de ler, fala de uma família que Jesus tinha prazer em estar lá. Pense comigo, tem lugar que a gente vai, né, Anderson e Rúbia, que a gente vai passear e a gente não vai para algum lugar e não pode deixar de estar naquela casa, porque senão as pessoas vão dizer: por que tu não apareceu na minha casa? Imagine você vai num lugar: não, eu não acredito que tu fosse para lá e não passasse na minha casa. As pessoas dizem. Não tem lugar que a gente vai e as pessoas dizem isso? E eu tenho certeza que essa casa de Lázaro, que essa casa de Maria, que essa casa de Marta era uma casa dessa. Quando o mestre ia fazer as suas peregrinações, ele ia fazer as suas campanhas missionárias da época, ele estava cumprindo o seu ministério, toda vez que ele passava em Betânia, ele parava lá. E parece que eu vejo ele dizendo: senta aqui, mestre, me conta uma dessas tuas parábolas, nós queremos aprender contigo. Sabe, mestre, quando tu senta aqui, e a Marta cozinhava, eu imagino que ela não era uma daquelas do Masterchef, cozinhava bem, porque Jesus parava sempre lá. Né? E ela ia lá e devia fazer uma comida daquela comida da vovó, como a gente diz. E certamente quando Jesus e aquela turma, né? Jesus sempre andava acompanhado, né? Não era só ele, era Jesus e mais 12. Eram pelo menos 13 que vinha lá. Era uma cambada, né? Então, aquela mesa farta, cheia de homens, cheia de fome, porque andava a pé para lá e para cá. E comendo. E imagino como seria legal, como seria bom esse ambiente. Você num círculo de amigos, onde todos estão falando da palavra de Deus, e o mestre. Parece que eu vejo, pastor Adriano, os olhos fitos no mestre, todo mundo olhando para o mestre e cada parábola que ele contava, cada história, aquilo tocava no coração daquelas pessoas. E essa família amava Jesus de todo o coração. Ele, quando passava por Betânia, certamente ele parava por lá. Era como se fosse o local de refúgio dele. Ele dormia lá, pousava lá, como se diz. E passa-se um tempo, o amigo dele, o Lázaro, adoece. E provavelmente eles pensaram: não, Jesus é nosso amigo, ele se importa conosco. Só que Lázaro fica tão doente que diz que eles mandaram chamar Jesus. Jesus estava em outro lugar, estava lá próximo ao Jordão. E pela geologia bíblica, eu estava fazendo uns cálculos, dá mais ou menos de onde Jesus estava para Betânia, aproximadamente, segundo alguns teólogos, 26 a 27 quilômetros, por aí, aproximado. Então, hoje era pegar um carro rapidinho, mas na época era a pé. Então era um pouquinho longe para ir a pé. Tanto é que quando chegaram para avisar que Lázaro estava doente, Lázaro já estava morto. Porque ele disse: Lázaro dorme. Se dorme está bom, os discípulos disseram: não, ele está morto. Então até que eles saíram de Betânia,
para avisar Jesus. Provavelmente Lázaro estava quase morrendo, né? E alguém saiu para dar o recado, o mensageiro. E diz que Jesus ficou 2 dias ainda lá. E eu posso imaginar aquela família, poderia dizer assim, na hora de comer aqui com a gente, né? A Marta poderia dizer, na hora de comer ele estava aqui, o bonitão. Né? Ele veio aqui, ele comeu, ele contou a história, mas quando a gente precisa, quando o meu irmão está doente, onde é que está Jesus? Onde está Jesus? Na hora de comer, na hora que era para servir ele, o bonitão estava aqui. E agora, quando o meu irmão, e ele morreu? Talvez eu pensaria assim, talvez você pensaria assim. Talvez você tenha pensado assim. Eu tenho servido a Deus, eu tenho orado, eu tenho louvado, eu tenho feito a obra de Deus, mas onde está Jesus na minha vida? Por que está acontecendo essas coisas na minha vida? Uma tragédia aconteceu na minha vida, onde eu posso ver Jesus nisso? E diz que Jesus ainda demorou um tempo, ele foi lá. Depois de 4 dias de Lázaro morrer, Jesus chega. E a primeira coisa que a Marta diz para Jesus, diz assim, se tu tivesses aqui, ele não teria morrido. Ela disse, Jesus, o que tu deixasse a gente na mão? Às vezes a gente diz isso. Jesus, se tu tivesse feito esse milagre, não tinha acontecido isso. Se tu tivesse atendido a minha oração, o meu pedido, não tinha acontecido isso. Não tinha. Imagine, só quem sabe o que é perder um familiar, sabe o que é uma dor de perder alguém. Eu conversava com meus queridos, aquele casal querido lá, que perderam o pai essa semana, eles estavam falando. E a perda de alguém é algo que a gente não está preparado para perder. Geralmente quando a gente perde alguém, a primeira coisa é até cair a ficha, a gente não acredita. A segunda coisa, dá uma dor, um impacto. Depois essa dor vira saudade. E depois ela vira boas lembranças. A gente se lembra, mas não dói mais. A gente se lembra com carinho, né? Poxa, meu pai fazia isso, meu pai me ensinou isso. E esse é o processo da cura de Deus. Mas, o que Jesus quer nos ensinar com esse texto? Que ele procura pelo menos 3 tipos de pessoas na igreja. E eu quero mostrar para vocês aqui. O primeiro tipo de pessoa que Jesus precisa na igreja, por mais que às vezes eu já ouvi gente falar, criticar, de Marta, ansioso, Marta, por que estás ansiosa? Tem muita gente que critica Marta, mas eu acho uma das piores injustiças. Não que ela esteja totalmente certa em tudo, mas a Marta é aquele tipo de pessoa que tem liderança, que onde coloca a mão funciona. Se não tivesse essas Martas na igreja, o cristão Marta, aquelas pessoas que tomam a frente, que faz acontecer, que precisou, ela está ali, está cozinhando, está fazendo a obra, está pronta para qualquer coisa. Imagine como seria. Não, nós só vamos adorar e deixa Deus fazer o resto. Não, nós temos que fazer alguma coisa para o Senhor, sim. Deus nos colocou a obra de Deus na nossa mão. Então a Marta, ela tinha um coração hospitaleiro, generoso. É o tipo de cristão que é produtivo. Aonde coloca a mão, ele faz acontecer. Então a Marta era esse tipo de pessoa. Então, veja bem, o que a gente aprende com a Marta? A Marta é o tipo de pessoas que não gosta de perder tempo. Tempo para ela é dinheiro. Tempo é precioso. Talvez você seja esse tipo de pessoa. Que quando você está num lugar, mas eu estou perdendo tempo aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você está em lugar, mas está em vários outros ao mesmo tempo. Talvez Deus está falando contigo nesse momento e você já está se identificando com Deus, assim. E você diz, meu Deus, você se cobra tanto, por que eu vou orar e parece que eu estou com a cabeça lá ou a cabeça aqui? Mas Deus não está te cobrando. Deus está dizendo, Marta, só perder essa melhor parte, mas não quer dizer que perdeu tudo. Não quer dizer que eu estou bravo com você, porque a Maria orou naquele texto lá. Então o cristão Marta, ele é um cristão que é amigo de verdade. Tem muitas qualidades. Mas o que falta para o cristão Marta estar de acordo com a vontade de Deus? Ele precisa respeitar a diferença. Quando a Marta olhava para Maria, ela dizia assim para o mestre, tu não te importas
que eu estou aqui fazendo tudo, eu vou agora usar a linguagem Sérgio de Souza corrigida aqui, tá, da Bíblia, tá? Versão minha. Tu não te importas que eu estou me matando? Estou cozinhando para essa cambada de homens, esse monte de gente, e a folgadona ali, ó, nos teus pés, chorando, e eu sozinha, cozinhando para todo mundo. Você já viu isso? Tu não achas uma injustiça? Manda, tira ela agora dos teus pés aí, essa folgadona, e manda me ajudar, porque é bonita e para comer ela vai. Só eu sozinha. Ela falou assim. Claro que eu exagerei um pouco, né? Mas ela quis dizer isso. E quantas vezes eu e você não fizemos isso? Ai, poxa, estou fazendo tudo sozinho, só eu que sirvo a Santa Ceia, só eu que corto o pão, e os folgadão só chegam lá quase 8 horas, bonitão, né? Ei, você está fazendo para homem ou está fazendo para Deus? Pensa comigo. Agora eu quero te mudar de ótica. Se você está fazendo para a igreja, para homem, realmente você está certo. Você trabalhou muito mais. Se ferrou. Só você trabalhou, os folgadão. Agora, se você está dizendo, estou fazendo para Deus, o teu galadão é maior. Quando você diz, eu estou fazendo para Deus, Deus, não tem problema que eu não faço. Eu faço com amor, porque eu sei que o meu galardão é maior. Eu sei que quando chegar lá no céu, cada coisa que eu fiz vem para mim, dobrado, triplicado, quadruplicado, eu não sei quanto, mas eu fiz, aleluia. E quando você faz as coisas com o coração, você não se importa. Aleluia. E assim a Marta, Deus mudou o foco dela. Marta, ele não quis dizer assim, ó, não tire ela. Disse, ela escolheu a melhor parte. Ele não disse assim, ó, não queremos comer nada. Ela disse, sim, mas enquanto tu estás fazendo a comida lá, adora o Senhor do mesmo jeito. Esteja na minha presença. A tua cabeça, o teu cérebro, o teu coração não tem que estar nela, Maria, tem que estar em mim. Eu estou cozinhando para o mestre, eu estou fazendo alguma coisa, eu vou alimentar o mestre, aleluia. Esteja assim, glória a Deus. Era isso que Jesus quis dizer. Ele não quis dizer assim, ó, não, para de cozinhar e vem aqui junto com a Maria, nós não queremos. Ele disse, faz isso, mas sabe, faz o que tens que fazer, faz o que tu tens vocação, faz o que é o teu chamado, mas faz com todo o teu coração, adora o Senhor naquela cozinha, diz, glória a Deus, porque eu tenho o privilégio de cozinhar, de fazer algo para o Jesus, aleluia. E ele não precisava disso. Se ele quisesse, ele multiplicava pão. Ele não precisava, mas ele dá a oportunidade de nós fazermos alguma coisa para dizer, tu és tão importante para mim. Eu gostei tanto dessa tua comida. Como se ele precisasse, ele poderia fazer qualquer coisa, porque ele é Deus, aleluia. Do nada ele cria tudo. Ele não precisa de algo para multiplicar. Ele do nada, ele cria tudo. Aleluia. Outra coisa que nós precisamos aprender com Marta é usufruir do presente. Dizem os estudiosos que nós, a maioria das pessoas, vivem 70% do seu tempo, do seu pensamento no passado, lembrando e lamentando as escolhas erradas que você fez. 25% vive pensando no futuro, ansioso, preocupado, como vai ser amanhã, como vai ser daqui a pouco, o que eu vou fazer, como eu vou pagar as contas. E 5% vive usufruindo do presente. Exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Talvez você já está preocupado, não, esse culto não pode demorar, porque eu já tenho um compromisso daqui a pouco. Eu tenho que orar só 5 minutos, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer isso. Querido, quando a gente não usufrui o presente, a gente passa pela vida e não vive. Porque ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro, e a gente esquece de viver o presente, que é o presente de Deus, que Deus deu para mim e para você. Ele diz para mim e para você, viva o hoje, o amanhã não te pertence, o ontem você já passou, você não pode mais fazer nada. O hoje sim, é o que eu tenho para ti hoje. O hoje você pode orar, o hoje você pode ler a palavra, o hoje você pode começar um novo propósito. O hoje é o dia de eu e você fazermos as coisas que temos que fazer, não é o amanhã, aleluia. E é isso que Marta fazia. Ela estava preocupada com muitas coisas. E nós somos assim. E outra coisa que Marta fez, às vezes, o cristão Marta, ele precisa parar de murmurar e interromper o trabalho de Jesus. Sabe o que Marta fez? Talvez Jesus estava contando uma daquelas histórias tão bonitas, o Espírito Santo operando, e ela para.
chega lá, puxa o mestre, ou chega perto, Jesus, para um pouquinho esse sermão aí. Tu não te importas que eu estou trabalhando sozinho? Quebrou o clima. Ela interrompeu o mestre. Ela parou o sermão de Jesus, porque ela queria ser atendida numa necessidade dela. É compreensível, talvez nós, poxa, mas coitada, ela estava sozinha. Mas, às vezes nós fizemos isso. Jesus está fazendo uma obra e nós interrompemos o trabalho de Jesus com as nossas murmurações, com os nossos pensamentos errados, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós achamos, e nem nos importamos com o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, aleluia. Oh Jesus, tu és bom. E outra coisa ainda que precisamos aprender com a Marta, é que precisa saber que se servir Jesus está cansando e está consumindo todas as nossas forças, é que estamos fora da direção de Jesus. Houve uma época, eu falo isso com causa própria. Eu sou assim. Então eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Eu. Às vezes eu tenho uma dificuldade em dizer não. Eu tenho tentado lidar bastante com isso. Todo mundo que me pede uma coisa, eu quero fazer. E às vezes a gente se sobrecarrega, faz muitas e muitas coisas. E quando você percebe, você está tão sobrecarregado que você está cansado ou cansando. E o exemplo que quem nos ensinou, foi na época o pastor Namur ainda, é o exemplo da sarça. A sarça tinha um fogo e não consumia. Se o que eu e você estamos fazendo está te consumindo, está tirando as tuas forças, tem algo errado. É por um tempo, tem que parar. Então, fazer a obra de Deus por fazer, cansado, porque eu tenho que pregar, porque eu tenho que fazer isso, e você está cansado, fazendo sem alegria, só por obrigação, isso não está fora da direção de Deus. Não está sendo bom para você, e nem sendo bom para Deus. Porque você está cansando. E o que eu quero dizer para você, então não tem que fazer mais. Não, equilíbrio. Deus nos deu o espírito de equilíbrio, moderação, diz a Bíblia. Não de covardia, mas de moderação. Equilíbrio. Tem hora que a minha esposa me chama atenção. Tem hora que eu chamo a atenção dela. Por quê? Porque a gente pensa que está certo. Aí quando alguém diz o contrário, a gente para refletir. Você sabia que a gente só muda se alguém diz o que a gente não pensa? Porque se concordar comigo, tudo que eu quero ouvir, eu penso, eu sou o cara, está tudo certo, eu estou bem. Mas quando alguém te confronta, você reflete e pensa, o que eu preciso mudar? E é isso que a gente precisa entender. Então a Marta estava cansada. Então ela era uma bênção. Jesus sempre gostava de estar lá, mas ela precisava entender. Ela precisava só uns ajustes. E assim talvez seja eu, talvez você seja esse cristão Marta, preocupado com tudo, fazendo tudo, mas não tendo a verdadeira alegria e não tendo, às vezes, inconscientemente, a verdadeira consciência, se é que eu posso dizer assim, não tendo consciência de que está fazendo para Deus, que o teu galardão é muito maior. A segunda pessoa que eu vejo aqui é o Lázaro. Lázaro. Então a Marta, melhor dizendo, é aquela pessoa que faz com que tudo funcione. Aquela pessoa que você colocou na mão dela funciona. O Lázaro é aquele que tem testemunho. É aquele que conta o que Jesus fez na sua vida. E eu imagino. Imagina lá, pastor Adriano, aquela turma na mesa. E daí chega o Jesus e os 11. Se fosse eu ia perguntar, Lázaro, como é que foi? Como é que foi essa tua experiência aí de morte? Eu duvido, eu ia perguntar. Vocês acham que os discípulos não perguntaram? Jesus não precisava, porque ele era o dono da vida. Mas como é que foi? Aí o Lázaro, sabes, olha, eu estava doente e eu queria que Jesus viesse e de repente eu senti aquele espírito de morte me tomar. Mas quando eu fechei os olhos, eu estava aqui na minha casa. E eu vi as minhas irmãs preocupadas. Só que quando eu acordei, eu não estava mais em casa. Quando eu acordei, eu já estava lá no sepulcro e uma pedra abriu e eu escutei uma voz, Lázaro, vem para fora, como se fosse assim. Eu acredito que ele deve ter contado isso muitas e muitas vezes, porque todo mundo ia ver Jesus. Lázaro, diz aqui,
Se eles iam ver, já perguntavam: Lázaro, me conta isso aí, como é que foi a tua história? E quantas vezes Lázaro teve que contar? O Lázaro é aquele cristão que tem testemunho. Você não tem aquela pessoa que de vez em quando diz assim: me conta, como é que foi? Não, olha, eu tive uma experiência com Deus, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu tive, sabe, lá no meu quarto, lá quando eu estava orando, sabe, quando eu orei, quando eu fiz isso. O Lázaro é aquele cristão que tem experiência com Deus, e Deus está dizendo para mim, para você: ei, você quer agradar Jesus? Ei, eu quero te dar experiência. Tem coisa que vai acontecer na tua vida para você ter experiência. Às vezes você ora assim: Senhor, eu quero uma experiência contigo. Mas sabe o que é uma experiência? Abra Romanos 5,3. Eu já li isso, mas eu quero lembrá-los de novo. Olha qual é a consequência de você pedir uma experiência. Deus vai te honrar. Mas abra Romanos 5,3. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Opa, começa com tribulação. Mas o que tem isso a ver? Porque a tribulação produz paciência. A paciência, a experiência. O que eu quero dizer com isso? Eu já falei isso. Às vezes você pede uma experiência com Deus, é preciso ter uma tribulação. É preciso ter uma dificuldade para exercitar a paciência. O que é a paciência? Esperar em Deus. Porque se você é estressadinho, ansioso, nervosinho, você não vai ter experiência. Às vezes a tribulação que está acontecendo na tua vida, essa coisa que parece andar errado, é para você, primeiro, para você saber esperar em Deus, ter paciência. Segundo, é para ter uma experiência. E quando você tem a experiência, ela gera esperança. Você diz: não, eu sei que eu posso esperar em Deus. Não é aquela esperança de, será que vai dar certo? Não, é uma esperança que gera fé mesmo. E a esperança não traz confusão, você não tem dúvida. Uma fé certeira, uma fé em Cristo. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E isso só quem pode produzir é o Espírito Santo. Então, o cristão Lázaro é aquele que Jesus se importa. E o que o cristão Lázaro tem que aprender? Que Jesus cultiva muito sua amizade. Jesus quer ser teu amigo. Jesus parou o seu trabalho para estar com ele. Ele estava numa missão. Jesus, ele parou o que ele tinha que fazer. Ele disse: não, eu vou na casa do meu amigo Lázaro. Ele também tem que entender, o cristão Lázaro, que é aquele que tem testemunho de vida, que é aquele que tem experiências com Deus, que às vezes parece que Jesus não se importa. Agora pensa comigo, Lázaro lá doente, eu não sei qual era a doença dele, não diz a Bíblia, mas devia estar sofrendo. E onde é que está Jesus nessa hora? Às vezes você está sofrendo, está acontecendo coisa difícil. Onde está Jesus? Parece que está longe. Não. Jesus sabe exatamente o que está acontecendo na tua vida. Jesus sabe exatamente a hora certa de chegar. Jesus sabe exatamente a palavra que ele tem que te dizer. Jesus sabe exatamente quem ele vai usar para fazer esse milagre. Eu não sei quem é que tirou a pedra, mas ele às vezes usa até quem você não conhece para fazer o milagre. Certamente não foi a Maria e a Marta, que eram mulheres. Não diz quem foi. Pode ser o discípulo, ou pode ser outro, pode ser outros homens lá, os caras que cuidavam do sepulcro. Deus diz para mim e para você nessa manhã: o teu milagre não é do jeito que você pensa, não. Não é na hora que você pensa, não. O teu milagre, eu sei, ele está a caminho. Mas não é no teu tempo, é no meu tempo. E eu sei exatamente quem eu vou usar para tirar essa pedra e para você poder ouvir a minha voz. E também, às vezes, o cristão Lázaro, ele tem que entender que aconteça o que acontecer, Jesus nunca perde, nunca perdeu o controle da situação. Poderiam dizer, como eu falei antes, que amigo, hein? Na hora de comer, era bom de boca, né? Porque diz que o mestre era comilão, né? Era beberrão, ele bebia vinho, ele comia, bonitão, né? Agora na hora de... Que amigo, hein? Pois é, mesmo quando você não tiver o que falar, mesmo que você não entender, Jesus quer te honrar de uma maneira extraordinária. O que Jesus quis fazer na vida de Lázaro, ele não fez na vida de ninguém. Tem coisa que talvez você está passando, tem experiências que você tem passado, tem dificuldade, sabe por quê? Porque o teu milagre
tua experiência vai ser tão grande que o teu testemunho não tem ninguém que conta. Eu ouvi um testemunho de uma mulher, não sei se vocês já ouviram, eu não lembro agora quem é o pastor, não vou arriscar o nome para não mentir, mas ele conta que tinha uma mulher que era do círculo de oração. Então, se é do círculo de oração, eu já compreendo que é da Assembleia de Deus, né? E ela orava todos os dias. E um dia, ela saiu para orar, e ela tinha 5 filhos pequenos, era viúva, e 5 filhos para criar. Imagina a dificuldade dessa mulher, ainda assim na presença de Deus, orando, criando. E um dos meninos, o mais velho, disse assim: eu preciso fazer um suco, vamos tomar um suco. E ele ele sem querer pega um veneno de rato, um raticida, e faz um suco com aquele raticida. Ele toma e dá para os seus 4 irmãos. E daqui a pouco, ela orando, chega a notícia para ela que os seus 5 filhos tinham morrido. 5. Você já imaginou? Você orando, você aqui no culto, orando, buscando a Deus, e daqui a pouco 5 filhos mortos. E quando essa mulher chega, ela vê os seus 5, ela se desespera. Ela disse: não, eu sou uma serva de Deus, eu estava orando, Deus, eu estava na tua casa, tu promete na tua palavra que tu cuida dos meus, então, Senhor, eu quero meus filhos de volta, tu sabe o que é ser pai, porque tu és o meu pai. E ela começou a orar, e ela levaram, e o médico levou, e os 5 foram para o necrotério. E ele disse: não tem mais o que fazer, estão os 5 mortos. E essa mulher, ela diz: não, mas eu quero vê-los. Não, está no necrotério. Aí o rapaz do necrotério pega, abre a porta e dá uma olhada. Aí, quando ele vai abrindo a porta, ela empurra ele e tranca o necrotério e fecha a porta. E ela fica sozinha com os 5. E ela começa a orar no necrotério. E o pessoal bate: eita! Ela começa a orar. E ela trancou o necrotério, ela e os 5 lá. Quando ela começa a orar, daqui a pouco, um começa a espirrar. O outro começa a espirrar, o outro começa a se acordar, e os 5 ressuscitaram. O jornal não noticia isso, a imprensa não noticia, mas Deus ainda continua fazendo milagre, aleluia. Se você quer uma experiência com Deus, às vezes você pode passar por coisas difíceis de aceitar, aleluia. E esse pastor fala que os médicos ficaram estupefatos, e assim é. Só que a gente não ouve isso. Porque se ouvir, quem prega isso pode dizer: isso é mentira, história, eu nunca ouvi isso. Sabe por que eu e você não acreditamos mais? Porque no fundo, a gente duvida do poder de Deus. A gente acha que isso acontecia antigamente. No fundo, nosso coração diz assim: não adianta orar. Isso acontecia lá. Quem sou eu ou quem somos nós para orar? Ei, você é o escolhido de Deus. Se você crê, diz que um monte se transporta ao mar. Então, Deus ainda continua fazendo milagre. Deus ainda pode mudar a história. Glória a Deus. Mas também tem o cristão Maria. Aleluia. Que aqueles que o adoram de todo o coração. Pelo que parece, Maria era uma pecadora. É o que a Bíblia diz. Não sabemos quais são os pecados dela, não diz. Mas o que me chama a atenção aqui é que ela pegou um perfume. E eu estudando um pouquinho sobre o perfume, o nardo, a tradição judaica fala o seguinte: que as mulheres virgens, ou as mulheres que queriam casar, não precisava, né? No caso da Maria, eu acredito que não fosse pecadora, eu imagino que talvez tivesse feito outras coisas aí, mas enfim, ela guardava aquele perfume para o dia do casamento, para o noivo. E aquele perfume, como até o pastor, não sei se foi o pastor Silmar Coelho que pregou aqui, ou outro pastor, quando ele abre, ele abria e festava a casa toda com aquele perfume. E ela guardava esse perfume para o dia do casamento. E eu posso imaginar que era o sonho dela. A Bíblia não diz, pelo jeito ela não era casada, porque em nenhum momento fala do marido dela aqui. Talvez ela estava esperando um dia do casamento para ela casar. Só que o que aconteceu na vida dela foi tão grande, o que aconteceu naquela família foi tão bom, que ela disse: não, eu não estou nem aí se eu vou casar, se eu não vou casar. Sabe de uma coisa?
Aleluia! Eu quero adorar o meu Jesus. Na verdade, Ele é o meu noivo, porque eu sou a igreja dele, aleluia. E ela chega nos pés de Jesus, como o pastor Adriano pregou no domingo passado. Quando ela abre aquilo, a casa enche com aquele perfume, e ela adora o Senhor, e todo mundo fica dizendo, mas como uma coisa tão cara? Diz o Judas, 300 denários, ou seja, 10 meses de salário. Imagina 10 meses do teu salário. Aí ele disse, não podia dar para os pobres. E às vezes, alguém vai dar uma oferta na casa de Deus, vai lá e dá, e as pessoas dizem, por que não dá para os pobres? Aprenda um negócio. Eu não estou dizendo que você não pode ajudar os pobres. É bom, eu sempre que eu posso eu também ajudo, faço. Mas o problema de ajudar os pobres é que ele sempre está com a mentalidade de pobre. Você ajuda o cara na sinaleira hoje, amanhã ele está de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você deve ajudar sim, sim. Mas se você ajudar sempre, ele vai ser sempre dependente. O que Jesus quis dizer assim, ó. Se você entender o contexto da história, ele diz, os pobres estão sempre convosco. Sempre vai ter gente para a gente ajudar, é verdade. Mas a mim, nem sempre tendes. Porque quando a gente tem Jesus, a nossa cabeça muda. O nosso pensamento muda. A gente começa a ver que a gente é filho de Deus e a gente começa a usufruir daquilo que o Pai tem para nós. Eu não estou falando uma teologia da prosperidade, longe disso. Eu estou dizendo que Deus, Ele é suficiente na tua vida. Que Ele não vai te deixar passar vergonha, Ele vai te honrar. E isso Maria fez. Quando ela ofertou aquele perfume, aleluia, aquela casa se encheu. E parece que eu sinto esse perfume ainda hoje. Eu nunca saí da região sul, no máximo que eu fui foi para o Paraná, Rio Grande do Sul. Eu nunca fui para São Paulo, eu nunca andei de avião, mas eu viajo muito na Bíblia. Eu já viajei para Roma, eu já fui para Jerusalém, eu já fui para Betânia algumas vezes. Eu já estive lá na prisão com Paulo. Eu já estive lá perto da cruz olhando Jesus. Porque quando eu entro, eu começo a olhar para essa Bíblia, eu entro dentro dela. Eu começo a me imaginar lá naquela época. Eu me vejo lá dentro. Quando eu li esse texto, eu me imaginei na mesa com Jesus e Lázaro. E eu me imaginei como se eu dissesse, conta outra história, conta outra parábola, Jesus. Eu quero ouvir mais, conta mais, eu quero te ouvir. E assim, Deus está procurando gente que nem Marta, que gosta de fazer as coisas, mas que não precisa ficar tão ansiosa. Coloca o coração na obra. Gente que nem Lázaro, que vai ter testemunho para contar, que vai ter uma vida com Deus, que às vezes, mesmo que parece que Jesus está chegando atrasado, mesmo que parece que Jesus não está se importando, Jesus chega e numa palavra só, numa frase só, ele muda a tua vida. Mas também vai ter gente que nem Maria, que quando chega perto de Jesus, ela chega nos pés dele e diz, não importa mais nada, eu não quero nem saber o que os discípulos vão dizer, eu não quero nem saber, eu quero saber que hoje eu tenho Jesus, que hoje eu vim para adorar Ele, que hoje eu vou buscar o meu Jesus. E assim, quando você entra numa presença de Jesus, não só você entra na presença, mas toda a tua casa se enche com aquele perfume. E assim é na igreja, quando você começa a adorar esse Jesus, não só você, mas toda a casa enche com uma glória, com um perfume diferente, com um nardo do céu, aleluia. Oricandaraba, chimicandaraba. Se eu fosse você, eu glorificava, eu adorava esse Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que você se identificou nesses personagens da Bíblia que eu falei. Eu não sei se você se identifica mais com Marta. Eu não sei se você se identifica mais com Maria ou com Lázaro. Eu não sei. Talvez você tenha um pouquinho dos três. Eu tenho um pouquinho dos três. Eu tenho um pouquinho dos três. Eu tenho um pouquinho de Marta, que eu sou organizado, metódico, faço as coisas certas. Mas eu tenho muito de Maria. Eu gosto muito. Quantas vezes eu chego na presença de Deus, eu não
tenho vergonha de chorar. Ainda acho que foi quinta-feira. Eu deixei a minha esposa, como sempre, e eu digo assim, Jesus, agora é só nós dois. Eu entro no meu carro, já contei isso para vocês, não é? Mas esse momento é tão gostoso, eu boto um louvor, e de repente toca um louvor tão lindo. E o louvor mexe com a gente, né, Anderson? Mexe. E eu comecei a chorar, eu fiquei assim, mas ainda bem que só eu trabalho 8 horas lá, eu e mais uns 2 lá, então todo mundo chegou às 7h30, ninguém me vê lá no estacionamento, e eu comecei a chorar. Eu até coloquei o áudio para minha esposa ouvir, porque eu senti de novo o Rei dos Reis, o Senhor de Deus no meu carro. Ele não está preocupado se teu carro é o carro do ano, se é um Fusca, se é uma Ferrari. Ele está preocupado que você tenha o coração na obra dele, aleluia. Mas também tem um pouco do Lázaro. Tem alguns testemunhos que Deus me deu. Talvez você tenha um pouquinho dos 3. E se somar os 3, você vai ser a pessoa exatamente que Deus quer usar. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé, quero orar por você. Logo em seguida vamos passar para a Santa Ceia. Glória a Deus. Eu não sei como é que foi a tua semana. Não sei como é que está o teu relacionamento com Deus. Mas eu queria que você refletisse nesses 3 personagens. Daqui a pouco nós vamos tomar a Santa Ceia. Naquele dia, Jesus, naquela noite, melhor dizendo, foi um jantar, né? Ele teve uma ceia de uma família, e assim nós somos uma família. Eu queria que você se sentisse como Lázaro, como Maria e como Marta, quando tomasse essa ceia daqui a pouco. E quando você recebeu o pão e o suco de uva, veja Jesus nisso. Veja Jesus nisso. Isso não é Jesus, mas representa Jesus. Veja Jesus entrando na tua vida. Veja Jesus entrando no teu coração. Veja Jesus mudando algumas coisas que precisam mudar. Talvez tirando a tua ansiedade. Talvez tirando o teu sentimento de injustiça. Talvez achando que Jesus está atrasado. Talvez achando que Jesus vai te culpar pelo teu passado, como Maria talvez pensava. Quem sabe Maria não pensou, meu irmão morreu porque eu fui grande pecadora, né? Poxa, o que eu fiz no passado é justo eu receber isso. Ei, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não está te culpando pelo teu passado. Não é culpa tua o que está acontecendo na tua família. Quando você nasce de novo, Deus diz para você e para mim, ei, o que importa é daqui para frente. Vamos dar, irmão, vamos sair junto. Amém, vamos orar. Pai, está aqui, Senhor, cada um dos teus filhos, Pai. Essa foi a palavra do Espírito Santo, que lá na minha sala, na verdade não é minha, Senhor, é tua, porque aquela casa foi tu que me deste e ela continua sendo propriedade tua. Lá na minha sala, quando eu abri a tua palavra, Espírito Santo, eu sei que tu estavas ali, nós choramos, e eu me senti como Lázaro à mesa, ouvindo tuas coisas, ouvindo a tua palavra. E assim, Deus, que essa palavra, cada um deles se sinta, Senhor, parte dessa mesa, porque um dia nós vamos estar ceando com Jesus, Senhor, lá no céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aquele que precisa de uma cura, em nome de Jesus. Como Lázaro até pensou, nem fé Lázaro tinha mais, porque já estava morto. Talvez tem gente assim que não tem mais nem fé, porque está morto espiritualmente. Mas, Senhor, quando o mestre falou, ainda que não tinha fé, a palavra do mestre mudou tudo, aleluia, Pai. Talvez tem gente aqui como Maria, que se sentiu tão pecadora, mas tem um desejo de adorar a Deus. Deus, que não fique só no desejo, mas que fique na ação. Ou talvez tem gente aqui como Lázaro, Pai. Aliás, como Marta, que fica ansioso, que quer fazer tudo certo, às vezes até que critica. Mas, Senhor, hoje é dia de conserto, Pai, em nome de Jesus. Toca em cada vida. Senhor, derrama, Senhor, uma unção nova, Senhor. Começa a ministrar o novo de Deus, Senhor, nesse povo, Pai. Nas suas famílias, na sua casa, Pai. Aquele que precisa de uma bênção, Pai.
Alcança, Pai. Em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que as bênçãos nos alcançarão. Assim seja, amém. Vocês podem vir e vamos passar para a Santa Ceia enquanto nós louvamos a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não